Você já parou para pensar nas inúmeras formas de execução da pena de morte que o Estado já criou? Desde os tempos antigos, a sociedade sempre achou uma forma de punir os crimes mais graves, com a pena de morte. No vídeo anterior, explicamos detalhadamente a pena de morte executada na cadeira elétrica. Se você ainda não viu, o link vai estar aqui na descrição deste vídeo. Sendo ainda presente nos dias atuais, em alguns países como Japão e Iraque, o enforcamento é uma pena de morte cruel e dolorosa, que mata o condenado por asfixia. Nos Estados Unidos, que também já foi adepto desta pena, o último enforcamento ocorreu em 1996, que a partir daí substituiu a forca pela injeção letal. O primeiro relato desta execução é descrito no poema Odisseia, de Homero. O canal Crimes em Série vai esmiuçar com detalhes como era feita esta execução. Inscreva-se no canal para não perder novos vídeos que são postados semanalmente. Crimes como homicídio qualificado, terrorismo, adultério e sequestro são exemplos em que a pena aplicada é o enforcamento. Na execução da sentença, posiciona-se o indivíduo sob o cadafalso e tem uma corda amarrada em seu pescoço. As mãos ficam presas, impedindo que ele resista. Quando o chão do cadafalso se abre, o condenado fica suspenso até a hora da morte. Muitas vezes, o corpo continua exposto por algum tempo, entrando em fase de decomposição. Ou ainda era esquartejado e espalhado pela cidade, como um recado para os demais habitantes. Com o tempo, por se tratar de uma execução judicial, o conhecimento médico-científico procura apressá-la e diminuir o sofrimento do condenado. Desse modo, o tamanho da corda, a pressão do nó, o peso do condenado e o impacto que seu pescoço sofrerá no momento em que ele for executado são calculados de modo que a morte ocorra pela quebra das vértebras da coluna cervical e a seção da medula espinal, o que provoca a parada respiratória. Isso vai garantir uma morte relativamente rápida para o condenado. Já o suicida, por desconhecer esse fato, quando tenta se enforcar, acaba passando por um sofrimento muito maior, pois a obstrução impede que o sangue chegue até o cérebro. Uma curiosidade interessante sobre esta pena é que, caso a inocência fosse provada após a execução, ocorria uma cerimônia de desenforcamento. A exemplo do ocorrido da decapitação, um boneco ou um ator representando o morto era conduzido em um cortejo, no qual as pessoas deviam lamentar pela condenação equivocada. Ao ser recolocado na forca, no mesmo local da execução, o juiz, que definiu a pena, deveria lhe dar um beijo no rosto, simbolizando o reatamento. No fim do ritual, o corpo era levado até uma igreja e enterrado. O Brasil já teve pena de morte por enforcamento, mas foi abolida pelo Código Penal de 1890 e a Constituição de 1891. Mas é bom deixar claro que o que foi abolido foi o enforcamento, não a pena de morte em si, pois ainda existe até hoje em casos de crimes militares em tempo de guerra. Grandes nomes da história receberam a pena de morte pela forca. Não se pode deixar de lembrar que Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi enforcado em 21 de abril de 1792. O mesmo destino teria sofrido Frei Caneca, Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, mentor da Revolução Pernambucana de 1817 e integrante da Confederação do Equador de 1824. No entanto, nenhum carrasco aceitou executá-lo, sendo sua pena comutada para o fuzilamento em 13 de janeiro de 1825. A última pena de morte aplicada aqui no Brasil, na data de 28 de abril
de 1876 foi a do negro Francisco, um escravo que matou a pauladas e punhaladas um dos homens mais respeitados de Pilar, província de Alagoas. Foi condenado à forca sem clemência pelo imperador Dom Pedro II. É interessante entender que a pessoa que está submetida a um enforcamento morre por asfixia. Dentro do campo do direito, a doutrina entende que ela pode ser exercida de diversas maneiras. A asfixia consiste na interrupção da respiração do indivíduo e pode ser tóxica ou mecânica. A asfixia tóxica falaremos em outro vídeo, pois ela está ligada à pena de morte por câmara de gás. Já a asfixia mecânica se divide em esganadura, estrangulamento e enforcamento. A esganadura, o agressor utiliza as mãos ou qualquer parte do corpo dele para fazer a supressão do ar na vítima. Um exemplo seria o mata-leão. O estrangulamento, o agressor tem que utilizar um material, seja uma corda, um lençol, um pano, para impedir a passagem de ar na vítima. O enforcamento, a força usada para a supressão do ar na vítima é o peso da própria vítima. A humanidade sempre veio tentando reduzir a dor e o sofrimento do condenado à pena de morte. No entanto, nas palavras de Shakespeare, a morte é a terra da qual viajante nenhum jamais retornou. Então é impossível afirmar que qualquer meio usado para matar uma pessoa seja completamente indolor.